Fala, povo, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre aquela discussão da UCI banindo posições de como pedalar e tal, não sei o quê. E qual que é a real diferença que faz essa posição do ponto de vista de performance para os ciclistas de estrada. Bom, então, como vocês acompanharam aí nas últimas semanas, a UCI baniu duas posições. As principais medidas que eles tiveram para aumentar a segurança do ciclista foram banir duas posições no qual os ciclistas têm utilizado bastante aí nos últimos anos. Uma delas é a Super Tuck Position, quando o ciclista senta no top tube da bicicleta para fazer descidas mais longas, onde ele não tem que pedalar. Às vezes até pedala, tem aquela imagem do Froome pedalando assim, enquanto ele estava tentando abrir uma fuga. Então, você fica naquela posição durante uma descida um pouco mais longa, e a outra que eles baniram foi a posição de TT, ou contrarrelógio, no qual o ciclista encosta os antebraços no guidão, não segura as manetes ali com a mão e fica numa posição com as costas retas, ou flat back position, no qual ele fica mais aerodinâmico também. E aí uma empresa chamada Suicide, que eles fazem componentes de ciclismo e eles também oferecem essa estrutura de contrarrelógio, de túnel de vento, desculpa, para empresas que queiram testar suas bikes, etc. E eles trazem todas as informações de performance aerodinâmica para os ciclistas e as marcas. E aí eles testaram qual que é a diferença em determinadas condições, obviamente. Esse tipo de teste nunca reflete exatamente a condição normal, porque a condição normal tem muitos fatores, né? Você tem desde condição de vento no dia, se o vento está de frente, de lado, se tem um pouco de subida, um pouco de descida, você nunca tem uma situação absolutamente plana, se tem vácuo, se passou um carro, enfim, muita coisa influencia. Eles tentam isolar alguns fatores para que você possa chegar a uma conclusão. E aí eles fizeram alguns testes. Primeiro eles pegaram aqui como padrão, né? Como se o cara estivesse descendo uma descida de 8% de inclinação para baixo, né? E, para vocês terem uma ideia, numa descida como essa, o resultado aqui mostrou que em 10 km, se o cara pegar uma descida de 10 km com 8% de inclinação média, ele ganharia 30 segundos de diferença com relação ao cara que estivesse numa posição normal, tipo descendo, segurando o drop ali, mas sentado no selim e não sentado no top tube. Então a informação que eles deram aqui, que é o coeficiente de arrasto, né, ficou 0,25 descendo no selim e 0,194 descendo no top tube, ou seja, mais baixo, uma diferença de 0,031. Então eles fizeram uma comparação com os watts, né, para andar nessa velocidade, você estando no selim ou você estando no top tube. Então, por exemplo, a 50 km por hora, se você estiver descendo a 50 km por hora, você teria que estar com uma potência de 356 watts para estar andando a 50 km por hora. No top tube, você teria que estar com 308 watts, ou seja, uma diferença aí de quase 50 watts. Para você andar nos mesmos 50 km por hora, se você estiver sentado no selim, você teria que fazer 50 watts a mais de força para andar aos 50 km por hora. Se você tivesse a 60 km por hora, a diferença já vai para 85 watts, né, para você manter 60 km por hora. E se você tivesse a 70 km por hora, a diferença já ia para 135 watts. Então é realmente uma diferença bem significativa, ou seja, agora que essa posição está proibida, os ciclistas, para andar nessas velocidades, eles vão ter que fazer muito mais força. Então, um cara que fosse ali para a posição Super Tuck, ele conseguiria abrir essa vantagem sem fazer tanta força assim. É óbvio que o cara lá atrás também pode botar a mesma posição, então as coisas meio que se anulam. Mas, de qualquer forma, essa é a diferença. A outra situação que eles testaram foi justamente com os braços no guidão. Então você bota os antebraços aqui no guidão e fica naquela posição. Aí eles testaram várias coisas. Eles testaram primeiro as mãos no drop, naquela parte do guidão que faz aquela curvinha assim para baixo, com os braços esticados. As mãos no drop, só que com os braços dobrados. Com as mãos
segurando nas manetes e com os braços horizontais, né, os antebraços horizontais, ou seja, alinhados com o punho, e a posição de contrarrelógio sem as mãos, ou seja, no qual você bota o guidão, você não segura o guidão, você só apoia os antebraços. Interessante isso daqui, que tirando essa posição que foi proibida agora, a segunda mais aerodinâmica é justamente essa no qual você segura as manetes e deixa o braço horizontal. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso há muito tempo atrás, falando justamente disso, que às vezes o pessoal acha que segurar no drop é mais aerodinâmico, mas na verdade o segurar na manete e ficar com o braço reto assim é mais aerodinâmico ainda, porque você diminui a área frontal, né? Se você estiver encolhido, mas com a mão para baixo, você aumenta verticalmente a sua área frontal. Então, obviamente, aqui os resultados, né? Obviamente, o pior delas é segurar no drop com o braço esticado, depois vem segurar no drop com o braço dobrado, em terceiro, segurar nas manetes com o braço no horizontal, e a mais aerodinâmica é essa a posição. Para vocês terem uma ideia, aquela diferença de watts, para você andar a 40 km por hora, se você ficar na posição de contrarrelógio, essa posição que foi proibida, você gasta 24 watts a menos do que se você estiver segurando no drop com os braços esticados. E você gasta 11 watts a menos do que se você estivesse na posição segurando na manete com o braço na horizontal. Isso para andar a 40 km por hora. Para andar a 50 km por hora, a diferença da primeira posição, que é a posição menos aerodinâmica, é de 46 watts, e para andar a 60 km por hora, a diferença é de 80 watts. Então a diferença é significativa. Já a diferença com relação à outra posição, a mais aerodinâmica, não é tão significativa assim. Para andar a 60 por hora, que é difícil alguém conseguir andar a 60 por hora o tempo inteiro, né? Você vai andar, esses caras andam até a 50. A 50, a diferença aqui está de 20 watts. Aí 20 watts já não é tanta coisa assim, é uma boa diferença, mas para você ter uma ideia, por exemplo, traduzindo isso em números, se o cara estiver andando durante 10 km nessa posição, ele economizaria 13 segundos em relação ao ciclista que estiver segurando no drop sem estar nessa posição. Ou seja, então para um ciclista que está na fuga, vai passar lá 180 km na fuga, etc., ele ficar numa posição mais aerodinâmica como essa realmente ajuda bastante. É óbvio que durante a prova o cara vai ter que fazer uma curva, vai ter que mudar de posição, vai ter que passar um quebra-mola, passar alguma coisa, então ele vai ter que mudar, ele não vai ficar o tempo inteiro com essa posição do antebraço no guidão. É impossível isso. Mas, de qualquer forma, é sim uma posição que traz um benefício de performance para os ciclistas. Aí agora, do ponto de vista da UCI proibir isso, eu sempre acho que quando essa questão de segurança, você meio que escolhe por você mesmo se o ciclista quer correr o risco que ele deveria, mas ao mesmo tempo você está falando de um esporte que segue regras de segurança no qual você precisa agradar vários interesses ao mesmo tempo. Então você tem interesse de patrocinadores, interesse de espectadores que não querem ver ciclistas se machucando, mas aí eu sei também deixa muitas outras coisas que são perigosas continuar, enfim. É o que eu já falei no outro vídeo e eu continuo sem opinião formada se isso deveria ou não ser proibido, enfim, eu realmente não consegui decidir ainda. Mas de qualquer forma, esses são os números, essa é a diferença que existe entre você pedalar nessas diferentes posições. Então essas posições agora que não podem mais, nem a Super Tuck, de você ir sentado no top tube, nem essa de você não segurar o guidão direito. Então aí as posições, tá aí a informação, espero que tenham gostado, like no vídeo, inscreve no canal e deixa aqui seus comentários falando o que vocês acham de tudo isso, beleza? Valeu, turma, abraço pra vocês, falou, tchau!